Olá, pessoal que segue o nosso canal Saúde do Trabalhador em Foco, uma conversa de trabalho. Vocês sabem o que significa TRG? Terapia de reprocessamento generativo. Fique ligado, depois da vinheta você vai saber muito mais com o terapeuta Vanderlei. Saúde do Trabalhador em Foco. Conversa de trabalho. Realização: Sereste, Centro de Referência Regional em Saúde do Trabalhador de Araguaína. Apoio: Ministério Público do Trabalho e Secretaria Municipal de Saúde de Araguaína. Olá, pessoal, estamos aqui de volta com o nosso podcast Saúde do Trabalhador em Foco. Uma conversa de trabalho. Quem é o nosso convidado hoje, Priscila? Hoje nós vamos conversar com o senhor José Vanderlei dos Santos, terapeuta de reprocessamento generativo. Olha que interessante. Muito interessante, né? Algo novo, né, Carlos? Sim, que a gente ainda não tinha, pelo menos eu ainda não tinha ouvido falar. A partir da hora que eu conheci o Vanderlei, né, para os mais íntimos, e aí a gente começou a conversar um pouquinho e trouxemos aqui para vocês, para os nossos trabalhadores, um tema diferente, algo que pode melhorar a vida de cada um de vocês. Exatamente. E hoje a gente tá, né, Lila, acelerado, né? Nós estamos num tempo acelerado e essa busca de alternativas, de abordagem, né, de questões terapêuticas, inovações, ela vem aumentando com o passar do tempo, né, Carlos? E aí, seu Vanderlei, nós gostaríamos de entender um pouquinho o que é a TRG. Muito obrigado pelo convite, realmente um tema muito importante. TRG é a terapia de reprocessamento generativo, né? É uma terapia excepcional porque aborda as questões mais dolorosas do ser humano, tentando reprocessar e fazer com que a pessoa viva sem as consequências de seus traumas do passado. Olha que interessante. E qual é a importância da gente falar hoje aqui sobre esse tema? Muito bem, uma pergunta bem interessante, né? Como já foi dito, nós estamos vivendo uma época globalizada, muita rapidez. Há os especialistas que até chamam o nosso período de o período do miojo, né? Tudo em 3 minutos, tudo rápido. Só que esse processo de rapidez pode acarretar em alguns problemas. Por exemplo, podemos ser vítima de um acidente, podemos ser vítima de um mal, tanto físico como emocional. Então, essas pancadas emocionais vão agravar o trabalhador, impedindo de que a pessoa desenvolva a sua vida normal, familiar. Então, por isso, a terapia é muito importante, porque quando a pessoa não consegue dissolver esse problema, ele precisa buscar a ajuda profissional. Muito bem. E você, Carlos, o que fala sobre esse assunto? Quando a gente fala sobre saúde mental nos tempos de hoje, né, a gente vê essa necessidade de você estar indo para o terapeuta, de você estar indo buscar ajuda, porque esse tempo corrido, essa busca pelo futuro, você acaba esquecendo do presente, esquecendo de cuidar de si. Por isso que são temas pertinentes e que está muito em alta hoje, esse tema de saúde mental. Quando a gente olha para a vida, olha para a existência, a gente vê a necessidade. Não adianta nada ter um corpo novo, mas ter um motor velho, né? Que a nossa mente, sem esse emocional equilibrado, a gente não consegue chegar em lugar nenhum. Sim. E dentro da psicologia, né, Carlos, a gente tem a psicanálise, né? A gente tem a TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, né? A Gestalt, e entre outros, por aí vai, né? E aí eu achei interessante a gente poder conversar sobre esse lado da psicologia, da formação, e esse lado da formação terapêutica. Qual a diferença da TRG com a terapia com o psicólogo? Muito bem. A psicologia, os psicólogos, eles trabalham muito no autoconhecimento. Conhecer a pessoa, conhecer seus meios de vida e conhecer como eles lidam com aquela sua vida e conhecer quais são os problemas que eles advêm dessa vida. A terapia, existem muitas terapias, né? Terapias comportamental, terapia de fala, né?
E a terapia que eu represento, a TRG, é uma terapia que aborda o núcleo da questão, podemos dizer assim, né? Busca o que a pessoa tem guardado no seu subconsciente, né? E procura achar, reprocessar e dar um novo significado para aquilo que aconteceu e um novo significado para a vida que é. O terapeuta TRG não se envolve em questões medicamentosas, isso aí é um outro profissional. Nós estamos mais atuando no sentido do que aconteceu, descobrir o que aconteceu e como resolver aqueles impasses que a pessoa tem. Muito interessante, né? É como se fosse um trauma que a pessoa passou e vocês procuram entender o que aconteceu para saber agir em cima daquilo ali. Mas o que seria esse trauma? Muito bem, pergunta interessante. Traumas é uma pancada emocional causado por um evento doloroso. Isso aí é um trauma. As pessoas às vezes confundem trauma com uma simples pancada emocional. Não, trauma é mais específico. Talvez a pessoa tenha uns traumas, por exemplo, silenciosos, aquilo que aconteceu na vida da pessoa e a pessoa não tem coragem, né, de falar. Então ele guarda aquilo ali, aquilo é um trauma, né? Então aquilo foi processado pela mente, ele foi processado, guardado, mas foi guardado recheado de dores. O trauma está lá guardadinho, recheado de dores. Quando a pessoa lembra desse fato, ele lembra com o recheio das dores. Então a terapia faz com que a pessoa relembre o fato, sendo conduzido pelo terapeuta, ele relembra, e uma vez que ele vai relembrando, ele vai dando um novo significado na medida que o terapeuta vai conduzindo aquele fato. E tem uma virada de chave muito interessante, que é muito bom explicar. Esses traumas, o terapeuta não precisa saber, tá bom? E é isso mesmo, não precisa saber. O terapeuta está mais interessado na reação que aquele trauma traz. É raiva, é ódio, sofrimento. O terapeuta quer saber esses detalhes. A diferença da psicologia, no caso, né? Que você precisa entender aquele processo, né? Muito bem, muito bem. Porque imagina, se eu tenho um trauma pessoal, por algum, a gente é muito procurado, por exemplo, né? Somos muito procurados por pessoas que tiveram um abuso sexual. Talvez um homem, ele acabou tirando a vida de um outro homem, de uma outra pessoa, mas ele tirou por algum evento que ele não teve controle. Esses traumas, eles são silenciosos, eles são guardados sozinhos. Ele não conta talvez para a família, para a esposa, ele não conta. Então, quando ele vai para uma pessoa que ele tem que contar, muitos têm dificuldade, porque eles vão sangrar de novo. E com a terapia TRG, isso muda um pouco. O terapeuta não está ali para perguntar o que foi que aconteceu. Está ali para saber como aquilo agiu no cérebro dele, qual foi a reação e como isso é trazido até o dia de hoje. Então, essa é uma diferença importante, maravilhosa, muitos gostam disso. É uma terapia cansada, a pessoa cansa, né? Fica cansada. Geralmente, olha, tem que ter um copinho de água, tem que ter um lenço, porque cansa. Mas temos uma frase entre nós, terapeutas, que é assim: quanto pior, melhor. Não pior no sentido sarcástico, mas quanto pior for a reação da pessoa, melhor, porque ele está sendo reprocessado. Eu fico imaginando uma sessão dessa, né? Às vezes a gente pensa que não precisa, né? E acaba que precisa também de ter uma sessão, assim, algo desse tipo. Eu acho que quem afirma não precisar tanto de uma terapia, de um TRG, perdão, e um psicólogo é a pessoa que mais necessita mesmo, Às né? vezes ela tem até medo, Isso, né? do que vai
encontrar, do que vai falar, do que vai ouvir, do que vai acontecer, mas a gente percebe que isso só melhora. E o trauma, ele não prescreve. A gente fala, não, se eu não mexer daqui a pouco passa, não passa, ele fica guardado, ele te assombra, vira um fantasma, né? Ele estava falando sobre sintoma, né, que trabalha com sintoma e cada terapia tem sua forma de agir. Já a psicanálise, ela trabalha com a raiz do sintoma, né? Às vezes aparece uma febre no corpo e você está com dor de garganta. A febre é um sintoma, então a gente vai tratar a dor de garganta, porque a febre significa que algo não vai bem. Né? Por isso que é legal esses diferentes olhares, né? Essa terapia que talvez seja um pouco breve também e que faz efeito, né? Sim. Senão o Vanderlei não estaria aqui. Com certeza. É algo que funciona, é algo interessante. E o que eu fico sempre pensando, não sei se é porque eu tive esse diagnóstico, né, de fibromialgia, que quanto mais eu leio, mais eu estudo a mente, né? O que a pessoa passou no passado pode fazer com que a pessoa lá no futuro tenha um diagnóstico de fibromialgia, né? Porque quando você está lá com o médico, ele sempre fala, né? Tem depressão, tem ansiedade, tem insônia, tem algo preocupando, sente dor. Aí começa do pé à cabeça aonde você está sentindo a dor. Que vem a pontuação, né? E eles falam sempre, né, nas entrevistas que a gente vê, que a parte emocional, ela contribui muito, né? Foi algo que a pessoa passou e aquilo ali lá na frente, né? E nós temos muitos trabalhadores que têm fibromialgia, né? Então, principalmente o pessoal da área da saúde, né? A parte de técnicos, enfermeiros, são uma equipe que, se você conversar com eles, você fecha um diagnóstico de fibromialgia. E o que isso pode ajudar? O que pode ajudar junto dessa terapia? Muito bem, boa pergunta. O corpo somatiza todo o efeito emocional. O corpo somatiza. Quando nós temos um trauma, independente do grau do trauma, muitas vezes, não são todas, tá? Muitas pessoas, elas, por não resolver aquele trauma, o consciente da pessoa vai escrever aquele trauma em alguma parte do corpo. Um exemplo muito comum, talvez uma pessoa viu com seus próprios olhos um acidente. Ele viu um acidente horrível, e até com mortes, foi horrível. Ela viu, ela achou ruim aquilo. É bem provável que por um bom tempo a região dos olhos, essa região aqui, fique doendo, porque foi a região de impacto, foi ali que isso foi escrito. Então, tem diversas partes do nosso corpo que são escrito algum problema emocional no corpo. E a pessoa muitas vezes procura um médico, olha, não tem pancada, não sofri acidente, por que essa dor numa certa região do corpo me persegue? Eu faço exames e não tem. Então, muitas vezes, uma boa pesquisa vai achar uma raiz emocional ali. É como se o nosso consciente dissesse, tem alguma coisa errada, vamos resolver? Vamos resolver? E aonde entra a fibromialgia? A fibromialgia entra porque o corpo inteiro dói, pode ser que seja realmente uma fibromialgia diagnosticada corretamente, mas pode ter algum efeito emocional ali. Então, eu tenho uma experiência até recente, tratando uma senhora de muitos anos com fibromialgia, com mais de 20 anos, e as sessões dela não terminaram ainda, e eu pedi para que ela tivesse sempre uma agenda, com data, horário, que lado do corpo dói, e eu fico muito feliz a cada dia que ela vem, ela diz, não doeu, não senti, né? Não senti. Então, a terapia TRG pode ser uma alternativa para quem tem fibromialgia? A resposta é sim, sim. Lembrando daqueles casos que a pessoa pode ter um problema físico, né? Não é assim, qualquer dorzinha no corpo é emocional, não, né? A pessoa pode ter um trauma, pode ser, a pessoa pode ter um problema congênito desde a infância, não é assim, precisa ser estudado, mas pode sim ser de ajuda. E quando você traz a história, né, dessa paciente sua, e aí eu vi muito que
TRG, às vezes ela não precisa de um bom tempo, igual às vezes a terapia ela necessita. Às vezes a terapia com o psicólogo ela vai anos, né? Como que é isso? É realmente pontual? A TRG é pautada em um protocolo de 5 ações, né? As primeiras são cronológico, onde se faz uma varredura nos anos. Então, uma pessoa, quanto mais de idade, mais demorada. Uma pessoa jovem, termina logo. Então, ela é cronológica, ela faz uma varredura nos anos que a pessoa tem. E temos o somático, que até a gente faz junto as duas. O que você pensa, doeu em alguma parte do seu corpo? Ah, doeu aqui, doeu na garganta, porque você sofreu, queria falar e não falou, né? Então a gente vai pegando os dois, pontuando os dois para não perder tempo. Quando acaba todo o processo de anos, nós passamos para o temático. O que é o temático? O temático são temas que são difíceis para a pessoa, né? Humilhação, bullying, né? Uma vida de carência a vida inteira, né? Baixo autoestima. São temas, o terapeuta vai pontuando alguns que vai percebendo e depois o terapeuta pergunta para a pessoa, tem algum outro tema que nós precisamos cuidar? Depois tem a quarto, que é o futuro. Esse nós fazemos a pessoa fazer um futuro muito ruim, a gente pede para ela trabalhe um futuro ruim, porque ela tem medo do futuro, então a gente trabalha um futuro ruim nela, até que ela não tenha mais medo do futuro, e termina com a potencialização. É quando a gente faz o paciente enxergar uma vida plena e satisfatória dentro dos seus limites. Tá bem? Então, esse é o protocolo. A toda a idade, né, o cronológico que aborda a idade é o mais demorado. Uma vez que a gente vença o cronológico, os demais, né, o temático, o futuro e a potencialização, ela é breve. Então, é uma terapia breve em comparação com o que você falou aí, né? A psicologia, psicologia. Né? E o trabalho da psicologia, Carlos, como que é mais ou menos? Carlos tá tão calado, né? Tô estranhando. Ele tá prestando só atenção observando, né? aqui no Vanderlei falando aqui. O trabalho, quando a gente fala desse trabalho, é um trabalho, nós somos seres de linguagem, né? De você entender esse outro, você escuta não só o que ele fala, mas a ausência, figuras. Porque, querendo ou não, o maior sintoma do ser humano são os pais. O maior sintoma das crianças são os pais. Quando o Vanderlei fala de fazer toda essa varredura, a gente também faz. Às vezes a gente pensa assim, não, o adulto, ele já passou por essa fase, não. Como eu falei, como esse crime não prescreve, esses traumas não prescreve, você precisa saber dessa raiz, você precisa saber onde que está contido isso aí. E a psicologia trabalha com isso, de você olhar todo esse todo desse ser humano, como foi a relação com o pai, porque assim, a proteção demais e o abandono, ele é totalmente patológico. A presença dos pais e a ausência dele cria o mesmo ser, cria um infrator. Né? E quando a gente fala desse trabalho, e o ser humano, ele sabe, mas ele não sabe que ele sabe, é engraçado. O terapeuta, o psicólogo, ele é o sujeito suposto saber. A pessoa vai lá, precisa dessa pessoa, mas quem sabe de você é você. Talvez não esteja na consciência, mas aqueles traumas que você passou, você vai trazendo para a terapia e você vai elaborando. Né? O trauma, assim, se você recorda, repete, não elabora, você vai ficar aquele hamster adoecido, que roda, roda, roda e não sai do lugar. Sim. Tem pessoas que é igual o hamster, não tem um ratinho, fica, roda, roda, roda e nunca sai. Por quê? Porque ele não elaborou. Então, você recorda, você repete e você elabora ele. Olha aí, é o que a gente conversou agora, né? A pessoa reconhecer que ela precisa de ajuda, que ela procure, né? Ou a psicologia, ou a terapia, né? A TRG, né? Que é nova pra gente agora, mas... Vamos ter que decorar agora, aprender. Que a gente insira também, né? Nas nossas escolhas, pra gente poder fazer. Tá aí o recado pessoal. E, Vanderlei, para procurar você, qual o telefone? Nós vamos colocar aqui também. Tem um telefone novo, né? É 99205-7802. Né? É uma pessoa específica para marcar, organizar as agendas.
Então, Certo. tá aí. E eu fico preocupada assim, né? Porque nós profissionais, trabalhadores que trabalham com, principalmente na área da saúde, eu sempre gosto de falar porque eu sou da área da saúde, e aí a gente trata os outros, cuida dos outros. E quem que cuida de vocês? Vocês têm alguma técnica para não sofrer quando alguém chega em vocês sofrendo e não absorver aquilo ali, né, Priscila? Sim. Porque no hospital, raramente a gente não tem um óbito. E aí a gente tem uma forma de tentar não somatizar aquilo ali. É claro que em algumas noites, as noites são bem difíceis, algumas coisas nos deixam bem tristes. E aí a gente tenta fazer alguma coisa para aquilo ali não doer em mim. Você cria né? laços com o paciente, Isso. né? E a gente não está pronto para a perca, na verdade. Essa, né? E você trata a pessoa que é feito do mesmo material que você. Sim. Aquela história, o outro te mostra que você é finito. Isso. Quando você se depara com... Porque a única coisa que se apresenta, mas não se representa no nosso psiquismo é a morte. É uma coisa estranha. A morte... Não existe treinamento para a morte. Não. Né? E quando você vê alguém que é feito do mesmo material que você fala, cara, eles também morrem. E às vezes, geralmente o enfermeiro, a gente tem síndrome disso de enfermeiro. Se eu cuidar do doente, eu não adoeço. E nós adoecemos. Não, esse Covid, né, ele mostrou muito isso aí, né? A gente vê que os trabalhadores da área da saúde, eles estão adoecidos. Seja pela quantidade de óbitos que eles viram nessa época, seja um resquício do Covid, ou seja mesmo pelo tempo de trabalho, pela parte que é cansativa, pela noite mal dormida, pelos diretores, coordenadores que não são acessíveis aos profissionais, que também isso é uma carga ruim. Se você é bem gerido, você vai gerir bem, você vai trabalhar bem. Então, tem muito isso aí, né? E aí, eu fico penso em mim, penso nos meus colegas, né? Que a gente vê que estão adoecidos e, infelizmente, a gente vê que os nossos... as pessoas que estão ali na lida e tudo, nossos governantes, que deveriam fazer algo melhor para essa parte dos trabalhadores, a gente vê que não temos muito. Mas agora vem a NR1, Sim, né? que vai ter, ela é uma norma regulamentadora onde ela fala sobre essa parte mental, né? A gente vê que tem muitas portarias, tem alguns documentos assinados por alguns governantes já antigos, mas que a gente vê que ninguém faz. Ele está lá documentado, Exato, mas as pessoas não fazem. E quando a gente fala do trabalhador que adoece, é engraçado, né? Às vezes o trabalhador vai para o psicólogo e fala assim, olha, eu estou doente, mas qualquer um ficaria doente com essa tripla jornada, né? Sim. Não tem que mudar o trabalhador, tem que mudar o ambiente de trabalho. Com certeza. Porque às vezes o trabalhador pede pro terapeuta, pro psicólogo, assim, tem como eu não morrer de sede sem beber? Não tem como. Tem como eu não morrer de fome sem comer? Não tem como. Às vezes o ambiente ele é extremamente insalubre mesmo, sabe? Aquela história, às vezes tem que mudar, muitas vezes tem que mudar o ambiente. E essa pergunta da Lila, a gente já ouviu que o psicólogo ele ele faz as terapias com outro psicólogo, né? E você? Também. Existe nas nossas formações, eu acredito que o doutor também tem, nós temos uma matéria chamada transferência versus transferência. Né? Quer dizer, transferência, terapeuta, transferência, paciente. E pode ser cruzado, né? Pode ser, o terapeuta pode assimilar a dor do paciente. Então, existe essa possibilidade. Cada terapeuta tem o seu jeito, né? Por exemplo, tem terapeuta que, entre um paciente e outro, o terapeuta levanta e lava as mãos e o rosto. É um ritual. Cada um tem um ritual, né?
Cada um tem um Acho que eu ritual. vou pegar esses rituais aí. Isso, De um paciente para o outro. Então são Vou trocar de roupa. são técnicas, né? São técnicas. Sim, tem terapeuta que tem vestimentas, né, guardadas quando sai um paciente, quando ele termina um paciente, ele veste outra roupa, que é uma forma de, emocionalmente, ele dizer, não, esse foi, agora é um novo, né? Mas é uma luta constante que nós temos, mas a gente vence um com a ajuda do outro, né? Recentemente eu estou fazendo o reprocessamento numa terapeuta, né? Numa terapeuta, e está em fase de concluir, mas justamente que é para a gente se ajudar, né? Se ajudar. Preciso, né? Nós não temos isso. Sim, exatamente. Nós não aprendemos isso na faculdade. Pelo menos se eu tive essa matéria, acho que eu pulei, porque nós não tivemos isso aí, né? E eu acho que a gente precisa, né? Às vezes, quando a gente está bem assim, Priscila, vamos lá em casa, vamos conversar, fazer um bolinho, tomar uma cervejinha. É esses momentos aí que a gente esquece os problemas, né? Mas essa parte de conversar, aconselhar, transferir, é muito difícil. Nós não temos isso. Apesar de que eu sempre falo que a enfermagem, ela é um pouquinho de psicólogo, ela é um pouquinho de médico, ela é um pouquinho de nutricionista, ela é um pouquinho de fisioterapeuta, né? Porque acaba que ela está ali com o paciente e ela faz tudo isso. Gestão. Isso, a gente faz tudo isso, né? E aí ninguém faz com a gente. E seria interessante no mínimo, um grupo terapêutico, né? Para poder jogar para fora, porque quando fala da nossa profissão, a gente tem que se envolver sem ficar envolvido. Se você for esponja, você acaba morrendo, porque você trabalha com muita gente, com muito problema, com muita dificuldade, né? E seria importante, no mínimo, um grupo terapêutico. Pois, Carlos, você comece esse grupo. Com certeza. Lá do Sereste, depois... Porque falar é terapêutico, falar é bom, né? Jogar para fora, você trocar com os seus iguais, com alguém, falar sobre essas dificuldades. Exato. Isso é muito bom. E saber ouvir também, né? Porque às vezes a gente fala e não quer ouvir. Qual que é os benefícios de uma terapia, né? Podemos dizer 2 benefícios. 2. Primeiro benefício, atinge a raiz do problema. Tentamos resolver o problema. Segundo benefício, é a educação que a pessoa recebe para dali para frente saber agir. Porque o que eu posso dizer para vocês é assim, o nosso cérebro, nossa mente, o nosso consciente, ele é perfeito. Tudo que ele faz é para nos ajudar. O problema é nós, porque nós não entendemos os meios operantes dele. Então a gente doutor, a gente acaba se prejudicando porque a gente não conhece como que essa região aqui funciona. Então é muito bom. Uma vez que a gente sabe como funciona, isso liberta a gente. E seu Vanderlei, na TRG, existem esses grupos também ou só é individual? Não, nós temos Facebook, temos suporte do conselho, nós temos esses grupos. Mas eu confesso para você que é tantos que é quase impossível, né? Assim, ter digamos, um relacionamento de tão achegado, né? Seria bom, é muito bom quando na própria região que a gente mora, né? A gente tem outros terapeutas e sim, a gente faz um intercâmbio entre nós, né? Mas um grupo com um Facebook, né, com 40 mil, um Instagram... Eu falo, as terapias em grupo também existe ou é só individual? Não, essa terapia ela é exclusiva individualmente. A gente às vezes pode até atender um casal, mas a primeira sessão juntas e depois... porque é muito individual. Porque um grupo, cada um tem os seus traumas individuais. Não existe o mesmo trauma para a mesma pessoa, né? Não existe. Então, cada pessoa tem um trauma diferente, tem uma maneira tem uma pancada emocional guardada, individualizada, e aí a terapia aborda esse ponto tão importante. Carlos,
ótimo. Muito bom, né? Muito bom. Vamos tentar fazer algo, Priscila, junto com o Vanderlei, o Carlos, Assim. né? Não uma terapia em grupo, né? Sim, que sim. como não tem como, mais uma Informação, palestra, né? algo, Isso, né? Para mostrar para a população que a gente Isso. tem mais terapias, né? Mais Exatamente. pessoas, Né? mais opções. E uma coisa assim que é indiscutível a gente não deixar de tocar é que a terapia ela é muito boa, maravilhosa, recomendada para uma pessoa que tem depressão. Viu? Tem muitas. Hoje eu vi uma pesquisa que mais de 10% da população brasileira atualmente são diagnosticadas com depressão. E a terapia ela é fantástica nisso, porque ajuda as pessoas a livrar-se, controlar, manter sob controle a depressão. Sim. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado. Carlos, novamente aqui, obrigado por nos ajudando, prazer, né, muito Priscila? Parceiro agora na saúde mental. Ele faz parte agora, né? Ele foi entrevistado e agora ele é um seresteiro, né? A gente conseguiu trazer ele pra gente. Que bom. Muito obrigada. Eu que por agradeço, você. é um tema E nós importante. trouxemos uma lembrancinha para você, quando você estiver atendendo, né? Vou estar bem na frente. Colocar na frente e Tomar seu aceite cafezinho. com muito carinho, tomar o seu Muito, chá, o seu muito café. Obrigado, foi um prazer esse bate-papo. E dentro das condições, eu estarei sempre à vontade, disponível para esclarecer qualquer coisa, participar de qualquer evento, tá bom? Perfeito. Muito obrigada. Obrigado. Fiquem ligados, sigam o nosso canal, compartilhe e fiquem ligados na Saúde do Trabalhador em Foco. Foco, uma conversa de trabalho, pessoal. Mais um podcast com muita informação, muita coisa boa sobre saúde mental. Saúde do Trabalhador em Foco. Conversa de trabalho. Realização: Sereste, Centro de Referência Regional em Saúde do Trabalhador de Araguaína. Apoio: Ministério Público do Trabalho e Secretaria Municipal de Saúde de Araguaína.